Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 25 de janeiro de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E antes da gente entrar no assunto, lembrar todos vocês que hoje tem a liberação do nosso vídeo aqui, Legionários, falando sobre a Legião Estrangeira e latino-americanos que estão no exército ucraniano, então brasileiros de outros países aqui da América Latina, dando seus depoimentos. Muito bacana o vídeo. Vai ser liberado aqui neste canal hoje às 5h15 da tarde, tá? Não percam, não deixem de acompanhar o vídeo, é muito legal mesmo. Foi produzido pelo pessoal lá na Ucrânia. Bom, falando sobre a situação aqui, a gente teve um ataque de drones russo de ontem para hoje, focado aqui em Odessa, atingiu um monte de alvos civis, alguns apartamentos pegaram fogo aqui, muito triste, mais uma violência russa sem nenhum sentido nisso daqui. Os ucranianos fizeram um ataque grande aqui na refinaria de Tuapse, uma refinaria grande, que é uma das maiores refinarias da Rússia. Repara como é que está o padrão ucraniano, né? Eles estão percebendo que os russos estão com dificuldade de conseguir combustível, então estão atingindo refinarias em vários lugares, né? Aqui, mais uma vez, é também um terminal de exportação de petróleo e derivados de petróleo, mas foi atingida a refinaria, ou seja, mais uma vez, provavelmente vai ficar fora de operação, pelo menos por um tempo, até ser consertada essa refinaria aqui em Tuapse. Também teve alguns alertas de ataques ucranianos aqui em outras regiões de Krasnodar, e também os ucranianos atingiram um campo de treinamento aqui em Ilovaisk, né? Aparentemente alguém colocou a coordenada do campo num grupo de WhatsApp ou de Telegram para chamar outras pessoas, né? Venham fazer o treinamento de drones aqui no nosso centro de treinamento em Ilovaisk. As coordenadas são essas aqui, né? Coisas que só a inteligência russa é capaz de fazer, né? E aí, evidentemente, o HIMARS queria participar lá, participou, tem um monte de mortos e feridos lá entre os russos nesse treinamento, né? Bom, vamos falar também sobre a questão do Il-76, que foi derrubado aqui em Belgorod. Ontem, a mídia tradicional socialista aqui no Brasil e no Ocidente, né, comprou a versão russa como se não tivesse nenhum questionamento. O que o Putin, o criminoso de guerra, falou uma coisa? É verdade, com certeza é verdade, né? Não tem nenhuma lógica ter prisioneiros de guerra naquele avião. A gente vai passar por todas as evidências aqui. Evidentemente que não tinha prisioneiros de guerra ali. Agora, uma dúvida existe, tá? Porque, ao contrário do que estavam falando ontem, de fato, os ucranianos não admitiram que derrubaram este avião. Porque, qual que é a questão aqui? Lembra que eu mencionei, né, que, em tese, os ucranianos não podem usar as armas do Patriot para derrubar aviões aqui na região da Rússia. Então, em princípio, pode não ter sido os ucranianos, podem ter sido os próprios russos, ou pode ter sido os ucranianos, mas eles não querem assumir que fizeram isso, né? Então, a gente não sabe o que é. Alguns jornais ucranianos tiraram realmente da manchete que foram os ucranianos que derrubaram o avião, mas o papo dos prisioneiros de guerra não tem lógica nenhuma. Vamos passar por todas as evidências aqui. O que impressiona é isso: o quanto que a imprensa tradicional socialista aqui no Ocidente está no bolso dos russos, né? Os russos mandam, o pessoal obedece, cara. É impressionante isso, não tem um questionamento. É igual o Hamas. O Hamas falou alguma coisa, é verdade para os jornais aqui do Ocidente, né? Impressionante isso. É realmente sinal de uma indústria que faliu, que não tem mais significado nenhum no tempo atual, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a vocês que estão assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, né? Então, de ontem para hoje, um total de 14 drones Shahid russos foram enviados contra a Ucrânia, principalmente aqui em Odessa. Foi aqui que foi o grosso dos drones, e desses 14, 11 foram derrubados pela defesa antiaérea, outros 3 acabaram atingindo os alvos, né? Como vocês sabem, existe sim um Patriot ali em Odessa, mas o Patriot não é usado para drones, porque seria muito caro usar mísseis caros lá do Patriot para derrubar um drone que é baratinho. Então, infelizmente, você acaba tendo ainda drones atingindo o alvo, né? Infelizmente, mais uma vez, alvos civis, apartamentos. Aqui, ó, esse aqui é um apartamento. Drone atingiu aqui um apartamento no alto aqui, botou fogo.
Foram, na verdade, 3 prédios que foram atingidos em Odessa, só coisa civil, não teve nada militar, nada de nada, né? Aqui está a mesma visão do mesmo apartamento agora pela manhã, né? O fogo já foi apagado, mas claramente deve ter sido um inferno aqui para o pessoal que morava no prédio, sem absolutamente nenhuma justificativa para isso. Isso aqui foram os outros prédios que foram atingidos também, são prédios baixos, mas você pode ver tudo coisa civil, né? Tudo loja, restaurante, esse tipo de coisa. Enfim, mais uma brutalidade russa sem nenhum sentido lá em Odessa, né? Ou seja, os russos fizeram a false flag deles lá em Donetsk, não foram os ucranianos que atingiram o mercado em Donetsk, e estão justificando com essa false flag deles um ataque a um monte de alvos civis para dizer que estão fazendo a mesma coisa que os ucranianos. Não, não, vocês fizeram um ataque lá e estão atingindo civis agora, né? Por que os russos estão fazendo isso? O que dói neles de verdade? São as refinarias, né? É a Ust-Luga lá em São Petersburgo, e agora a gente vai ver a refinaria de Tuapse, né? Aqui, ó, a refinaria do porto de Tuapse, em Krasnodar Krai, foi atingida por vários drones ucranianos a uma distância de 430 quilômetros da linha de frente. Ou seja, você repara que a estratégia ucraniana ela tem uma lógica nisso daqui, né? Os ucranianos ficaram visando defesas antiaéreas na Crimeia, num monte de lugar. Os russos que fizeram tiveram que deslocar defesas antiaéreas para a Crimeia, porque a Crimeia é a linha de frente, então né, eles têm que proteger de alguma forma. Desprotegeram as refinarias na retaguarda. Aí os ucranianos atingem as refinarias na retaguarda, eles não têm nenhuma proteção contra os drones ucranianos. Esses drones ucranianos agora já são a nova geração, que alcança até 1000 quilômetros e tem uma carga explosiva significativa, né? Então dá para ver que conseguiu realmente fazer um estrago considerável aqui na refinaria, na planta de produção aqui. Repara como os ucranianos estão visando a refinaria, não estão visando tanques de combustível, né? A refinaria dói muito mais, porque para a capacidade de produção da Rússia, para consertar dá trabalho, não é que seja impossível, não é impossível, vai ser consertado, mas dá muito trabalho para consertar, tem que parar a produção durante muito tempo, então tá claro esse padrão ucraniano, né? Aqui tem mais imagens da refinaria pegando fogo, aqui, ó. A refinaria da empresa Rosneft, que é a principal empresa russa lá de petróleo, né? Justamente um ataque com drone ucraniano, não foi só um não, né? Aqui tá o War Translator, o Dmitry está falando aqui em grande incidente na cidade de Tuapse, mas é provavelmente porque ainda não tinha saído a informação de que era um drone ucraniano atingindo aqui, ó. Aqui já tem a informação, olha só, vamos ver isso daqui, ó. Сука, летит, гандон, ёбаный. Aqui, ó. Мразь. Сейчас убьют. Repara que esse drone aqui, quando ele está chegando, ó, já está pegando fogo aqui, ó. Já está pegando fogo, já foi atingida a refinaria. Esse aqui é mais um drone indo em direção à refinaria, né? Os russos aqui xingando, por favor, derrube o drone, coisa e tal. Бля, сбейте, пожалуйста. Сбейте. Дальше, куда он летит? Он на город полетел. E dá para ouvir o barulhinho de mobilete, né? Ou seja, esses drones aqui ainda são a versão com motor 2 tempos, lá com propulsor a hélice, coisa e tal. Vocês sabem, a gente já mostrou aqui, os ucranianos estão muito em breve liberando o drone deles a jato. Vai ser lindo de ver o estrago que vai fazer esses drones a jato ucranianos, né? Isso daqui é o mesmo vídeo, tá? Só que sem aquela cara do ratão aqui, mas também não tem a tradução do pessoal falando as coisas, ó. Сука, летит, гандон, ёбаный. Раз, блядь. Мразь. Сейчас убьют. Бля, сбейте, пожалуйста. Сбейте. E mais uma vez dá para ver que já está pegando fogo ali na refinaria. Então é mais um drone atingindo a refinaria aqui, né? Além disso, os aeroportos todos da região foram fechados. Sochi, Krasnodar, Krai, enfim. Esse plano Carpet que eles chamam é porque tem drones na região. Daí os russos fecham todos os aeroportos daquela região, né? Ou seja, um ataque certeiro ucraniano ali, deve ter doído isso daí, né? Mas não foi só ali em Tuapse, não, né? Isso daqui em Nizhny Novgorod, na Rússia. Nizhny Novgorod é essa cidadezinha aqui, ó, a leste de Moscou.
aqui, ó, Nizhny Novgorod, essa cidade aqui, e foi atingido aqui uma fábrica de veículos militares, a fábrica Gás foi atingida também, está pegando fogo a fábrica Gás ali em Nizhny Novgorod. Segundo os Telegram russos, também teve uma fábrica de produção de barco aéreo, aquele barco que você não tem o propulsor na água, o propulsor fica no ar, né? Isso daqui na área de Krasnodar, tá pegando fogo. Aqui a gente não sabe se isso foi um ataque ucraniano ou se foi um acidente, um incêndio normal russo, o tradicional incêndio russo do dia, né? Pode ser um acidente nesse caso aqui, embora esses veículos tenham algum uso militar, né? É esse aqui, esse tipo de veículo, tá vendo? São barcos, mas você tem a propulsão por hélice. Isso é usado tanto em pântanos, né? Porque se você botar a hélice na água, no pântano, ela vai bater em madeira, vai bater em lixo e coisa e tal, então não funciona bem. E também em gelo, como vocês estão vendo aqui, ele consegue andar no gelo porque a propulsão é no ar, né? Enfim, a fábrica desses navios, desses tipos de barco, foi atingida não, pegou fogo. A gente não sabe o que aconteceu neste caso aqui, né? Bom, a última coisa que os ucranianos fizeram também, e que foi bastante dolorosa para os russos, foi um ataque aqui no centro de treinamento deles em Ilovaisk, dentro da área ocupada aqui de Donetsk, né? Ilovaisk é uma grande base de tropas russas aqui, e segundo eles estão dizendo aqui, as forças armadas ucranianas atacaram um local de treinamento lá em Ilovaisk, e existem mortos e feridos, né? Várias explosões aconteceram no dia 24 de janeiro, ontem, né, por volta das 3 horas da tarde, horário de lá, né? Houve informações de residentes e coisa e tal, isso foi reportado por residentes. De acordo com a Astra, que é um jornal lá da região, foi usado provavelmente HIMARS, né? E o número ainda não está claro, quantas pessoas mortas e quantos feridos ainda não está claro, né? Mas o curioso é esse post aqui que surgiu no Telegram russo, né? Falando sobre esse acidente, em que fala aqui, ó, lógico, o cara é Roussetti, né? Então ele fala aqui que é República Popular de Donetsk, Rússia. Não, fica na Ucrânia isso daqui, área ocupada da Ucrânia. O impacto de HIMARS com munição fragmentante em operadores de drones. Então era um local de treinamento de operadores de drones, né? O ataque, na palavra dos soldados, foi possível devido à seguinte razão. O chefe do pessoal que dava curso ali, um tal de Sudoplatov, Kalsain é o nome de guerra dele, fala que é o nome de guerra, enviou a coordenada para estranhos sem verificação através do bot, né, para eles virem para o campo de treinamento. E quem veio foi o HIMARS, né? O HIMARS chegou, existem pessoas mortas, ou seja, o cara que ia dar o treinamento lá, o chefe do treinamento dos drones, alguém perguntou para ele onde é que ia ser o treinamento e coisa e tal, ele foi lá e mandou a coordenada, e lógico, os ucranianos ficaram sabendo dessa coordenada de alguma forma, e evidentemente mandaram os HIMARS para fazer o curso lá de drones, estavam muito interessados, os HIMARS, em aprender como é que os drones russos são pilotados, né? Então aqui um ataque significativo, tem mortos e feridos, a gente não sabe quantos ainda, né? E uma coisa curiosa sobre a questão de drones nessa guerra que eu estou falando para vocês, que isso está mudando tudo, tá? Isso aqui é a planilha do Andriy Perpítua, ele faz a contabilidade todo dia dos equipamentos que foram destruídos no dia anterior. Então isso aqui é um dia de equipamento destruído, tá? O que é vermelhinho são os equipamentos russos destruídos, os azuizinhos são os equipamentos ucranianos destruídos. Repara um padrão aqui, né? Primeiro equipamento russo destruído, Il-76. É o avião, a gente vai falar daqui a pouco, o avião que não tem prisioneiros de guerra, a gente vai falar daqui a pouco isso, foi derrubado pela defesa antiaérea, né? Beleza, até aí, ok. Agora aqui, ó, um Muron M foi destruído por um drone FPV, uma torre de comunicação foi destruída por um drone FPV, outra torre de comunicação destruída por um drone FPV, um Mista S foi destruído por um drone FPV, um D-30 foi um drone que jogou uma bomba, o T-90 foi um drone FPV, esse T-72 aqui, opa, beleza, não foi drone, foi uma mina, mas depois foi atingido por um drone. Esse aqui não sabe a causa.
Esse daqui foi atingido por um drone, atingido por um drone, atingido por um drone. Drone FPV abandonado e então atingido por um drone. Bomba jogada pelo drone, causa não conhecida. FPV drone, causa desconhecida. FPV drone, FPV drone. Drone jogou bomba, drone FPV, drone Repararam o padrão, o que está acontecendo nessa guerra? Por outro lado aqui, ó, os ucranianos também, não é só os ucranianos usando isso contra os russos, não. Os russos usando contra os ucranianos também aqui, ó. FPV drone, FPV drone, FPV drone, Lancet, Lancet é um drone suicida russo. Lancet, Lancet, FPV drone, drone jogando bomba, Lancet, Lancet. Ou seja, praticamente tudo que foi destruído nos últimos dias aqui foi drone que atingiu. Daí a importância de você matar o problema na origem, né? Ah, tem um treinamento de operadores de drone, meu amigo, joga HIMARS lá. Esse pessoal é melhor morto, né? Então, repara como é que tá... Não tem um caso aqui, pelo menos eu não consegui ver um caso aqui de artilharia destruir o tanque, né? Artilharia destruiu o tanque, ou Javelin destruiu o tanque, ou NLAW destruiu o tanque, que são armas anti-tanque, né? Tudo drone, virou uma guerra de drone isso daqui. Então, a importância de acabar com o acampamento lá, o treinamento de drone dos russos, né? Bom, falando sobre a linha de frente, aqui sobre a situação na margem esquerda do rio Dnipro, os russos estão com bastante problemas aqui. Eles estão dizendo que os armazéns estão vazios, não tem munição, não tem drone, não tem nada para eles atuarem. Aqui, ó. Fazem quase 2 meses desde quando eu postei isso da última vez. Eles dizem que os armazéns estão vazios e que não estão aceitando ordens. Talvez tudo esteja sendo distribuído para a linha de frente, mas não foi distribuído aqui na direção de Kherson. Eu espero que os armazéns sejam recolocados, né, sejam reabastecidos em breve. E, de forma geral, onde é que essas coisas todas foram, né? Eu espero que ninguém esteja roubando tudo, né? Pois é, no exército russo existe sempre essa possibilidade. Bom, aqui um TOS-1A, mais um destruído ali na região de Krink. Os ucranianos têm feito um excelente trabalho de destruir os TOS russos. Essa arma é uma arma muito forte, uma arma que causa muito dano nos ucranianos, mas os ucranianos têm conseguido destruir ela com muita facilidade usando drones, né? Quando os TOS começaram a ser usados nessa guerra, foi um pânico. O pessoal ucraniano, não, caramba, estão usando TOS, que absurdo, isso é uma arma poderosíssima, não sei o que lá. Agora os TOS são correntemente destruídos na linha de frente, né? Bom, temos algumas boas notícias. Os ucranianos avançaram um pouco aqui em direção a Novoprokopivka. Isso daqui é Novoprokopivka antes. Aqui é agora. Tá vendo aqui essa área em amarelo aqui foi retomada pelos ucranianos, tá? Verdade seja dita, isso daqui vai e vem, tá? Porque os ucranianos já estiveram nessa posição, na verdade já estiveram até um pouco além, já tinham entrado aqui em Novoprokopivka, no norte da cidade. Os russos fizeram um contra-ataque, expulsaram os ucranianos aqui, chegaram até este ponto aqui, né? Essa área vermelha aqui dominada pelos russos. A área amarela é a No Man's Land, né? A terra de ninguém. E a área azul é dominada pelos ucranianos, né? Então os russos já tinham dominado essa área aqui. O que aconteceu foi que os ucranianos expulsaram os russos daqui. Ainda não avançaram, mas expulsaram os russos, o que é uma boa notícia, né? Tem os outros mapas aqui que ele faz aqui na região de Mirny. Também os ucranianos expandiram aqui não apenas a área da No Man's Land, mas também a área que eles dominam foi expandida aqui, né? Vamos mostrar aqui nesse mapa para ficar fácil de entender. Aqui é Novoprokopivka. Novoprokopivka está nessa região aqui. Foi um dos principais alvos da contraofensiva ucraniana durante a primavera, né, e o verão desse ano. Enfim, os ucranianos avançaram mais um pouco aqui. Mirny é mais aqui para cima. Mirny aqui, ó, os ucranianos avançaram aqui nessa região também. Aqui, ó, Mirny, Charivne e Luhivsk. Justamente aqui nessa região os ucranianos avançaram mais para cá. Isso aqui é uma excelente notícia. Também é perto aqui da região de Novoprokopivka, né? Aqui também, então, avançaram aqui e aqui também, ó, nessa região aqui de Malinivka e Chervone,
teve avanço ucraniano aqui também. Ó. Aqui Chervone, os ucranianos conseguiram avançar mais um tanto aqui nessa área, né? Teve lugar que os russos avançaram, isso aqui é próximo de Urozhaine, mas é uma área que não teve muita mudança aqui, né? Havia esse saliente ucraniano aqui que foi retomado pelos russos. Aqui também, Novo Mihailivka, os ucranianos avançaram aqui nessa região. Um monte de pequenas boas notícias aqui para os ucranianos, né? Outro lugar aqui é que, como a gente falou aqui, o Noel Report também reporta avanço perto de Chervone. Mas Chervone aqui, para o Noel Report, o avanço foi muito maior, né? Repara que aqui o Andreu Pirpito, ele coloca o avanço nesse ponto aqui, mas segundo o Noel Report é bem maior o avanço aqui. Vamos aguardar para ver a confirmação aqui. Essa área toda aqui é uma área que está em disputa, né? Ela está clara que não é porque está dominada pelos ucranianos. Esse mapa tem esse problema, né? Como ele tem a zona cinza é na mesma cor do que é dominado pelo ucraniano, você fica sem saber exatamente o que é zona cinza aqui, o que é dominado pelos ucranianos, né? O que é cinza escuro aqui é o que foi retomado pelos ucranianos, então você sabe que os ucranianos dominam essa área aqui cinza escura. O que é vermelho é o território ocupado ilegalmente pelos russos, mas a área clara não dá para saber exatamente o que é, né? E também aqui na direção de Marinka, os ucranianos retomaram uma mina que tinha nessa região aqui, uma posição defensiva importante aqui. Eles retomaram ela, né? Essa região aqui, ó. A gente está falando dessa região aqui, ó, de Marinka. Aqui já tinha um avanço ucraniano nessa região aqui, tá vendo? Os ucranianos já estavam avançando aqui em Krasnohorivka. Eles tomaram essa mina aqui, ó. Nesse mapa não aparece ainda, mas essa mina aqui foi retomada pelos ucranianos. É o que a gente tem a informação aqui, ó. Tá vendo? Aqui foi o avanço que os ucranianos fizeram, aqui eles tiveram mais um avançozinho aqui, tomaram essa mina, que tem uma posição defensiva importante aqui, né? É isso daí. A Avdiivka, vocês lembram, ontem teve, nos últimos dias, né? A Avdiivka é aqui, e nos últimos dias os russos tentaram avançar nessa região aqui, tentaram tomar essa posição defensiva ucraniana a Zenit, mas já foram repelidos, já perderam tudo de novo, felizmente, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre o caso justamente do IL-76, é um caso que todo mundo discutiu ontem, né? Segundo os russos, foi derrubado com prisioneiros de guerra. Os ucranianos dizem que era um avião que trazia munição e fazia frequentemente essa rota. A questão é quem que derrubou o avião. Inicialmente os ucranianos disseram que foram eles, mas ficou meio no ar isso, porque parece que depois desautorizaram essa informação de que teriam sido os ucranianos que derrubaram, né? Não por questão dos supostos prisioneiros que não estavam no avião, mas por conta de que, em tese, os ucranianos não podem usar os sistemas ocidentais naquela região por ser região da Federação Russa, né? E, bom, olha só, eu até consigo entender que um jornal falasse que, olha só, como fala o Instituto para o Estudo da Guerra, olha só, um lado fala isso, o outro lado fala aquilo, né? O Ministério da Defesa russo diz que o IL-76 estava carregando 65 ucranianos e que estava em rota para entregar esses ucranianos e coisa e tal, e não sei o que lá, né? Os ucranianos falam outra coisa. Os ucranianos dizem que, na verdade, eles confirmam que haveria uma troca de prisioneiros, mas que estava para acontecer no dia 24, mas a troca não iria acontecer mais. Estão investigando as circunstâncias e dizem que tem uma informação que tinha lá os mísseis para S-300 no avião, né? Agora, a mídia tradicional socialista, que não, o jato russo cai com prisioneiros ucranianos. Não tem nem questionamento. Não é Rússia disse, não é... Eles colocaram aqui um tracinho Moscou, né? Mas não é, os russos disseram isso, né? Sem evidências os russos disseram isso. Não, diz como se fosse, como tivesse acontecido do jeito que os russos falam. Cara, é impressionante o quanto a imprensa ocidental está na mão dos russos, bicho. É impressionante. É o que eu falo para vocês, é a influência da esquerda. A esquerda sempre teve essa jogada de propaganda, de comprar meios de comunicação aqui no Ocidente, né, para favorecer, antigamente, a União Soviética e agora a Rússia. É a mesma coisa, é a mesma história. Enfim, o problema que eles têm é justamente hoje em dia a informação descentralizada e distribuída quebra essas narrativas. Fosse no passado, fosse há 10 anos atrás,
o pessoal ia achar que é isso daqui mesmo, não ia nem questionar, porque não ia ter nenhuma informação além dessa das mídias tradicionais, então como é que você ia questionar esse tipo de coisa, né? Para os russos, não foi isso que aconteceu e coisa e tal, não tem nem questionamento, né? Felizmente, agora a informação descentralizada e distribuída, canais como o meu, lógico, não é só o meu, tem dezenas de canais aí cobrindo essa guerra, aí explicam realmente o que está acontecendo, e isso quebra essa narrativa russa que sempre foi tão comum aqui na América Latina, no Ocidente como um todo, né? E eu estou dando o exemplo da BBC aqui, mas foram vários jornais da mídia ocidental, tá? Não foi só a BBC, não. Aqui no Brasil foram todos. Aqui o pessoal tá, ó, folha de pagamento do Putin, direitinho, dinheiro caindo, fantástico, né? Bom, aí as forças ucranianas dizem que não haviam prisioneiros nesse jato. Várias vezes ao dia, esse avião entregava munição na linha de frente e ele estava numa rota que entregava não apenas munição, mas também mísseis S-300, pelo menos 3 vezes por dia. Com certeza não haviam prisioneiros ali, é o que estão dizendo os ucranianos ali naquela região, né? Isso daqui, ó, é um blogger russo, é um blogger lá na Rússia, o cara falando aqui, ó, eu nunca vi transportarem prisioneiros de avião. Talvez alguma novidade que estão fazendo, né? Isso foi o que dizem os próprios bloggers militares russos, né? O que eles chamam lá de Z-Channels, né? Z é o símbolo lá dos russos, e o cara falou, não, nunca vi isso acontecer, né? Os residentes de Belgorod dizem que ouviram várias explosões quando o Il-76 caiu, o que sugere que o avião tinha munição, porque teve detonação secundária, né? E a gente viu isso. O vídeo que eu mostrei ontem para vocês, dá para ver que a pessoa que está gravando, ela sente a onda de choque. Cara, a onda de choque daquilo ali tinha que ter muito explosivo ali. Gasolina pegando fogo não dá onda de choque dessa força. A tanta distância, uma onda de choque tão grande, né? Então, realmente tinha munição nesse avião. Essa história de que tinha prisioneiro é lorota. Mas eu acho, na minha visão, a melhor explicação é isso daqui, ó. Você vê os vídeos que o pessoal gravou ali do local onde caiu o avião. Dá para ver vários destroços do avião. O avião foi realmente totalmente destruído. Dá para ver alguns corpos. Aqui, ó. Tem um corpo aqui em algum lugar aqui. Aqui, ó. O corpo aqui eles ocultaram, mas tem um corpo aqui. Na verdade, parece que eles acharam 3 corpos. Mas fora isso, não tem nada. Aqui dá para ver o formato aqui da carenagem, né, que foi uma explosão de munição antiaérea, foi um sistema de defesa antiaéreo, um míssil que explodiu e destruiu o avião, mas cadê os corpos, né? O pessoal lembra que quando derrubaram o MH17, aquele avião que saiu de Amsterdã em direção a Kuala Lumpur, lá em 2014, que foi derrubado pelos russos nessa região, mais ou menos mesmo, né? Quando derrubaram o MH17, tinha pedaços de corpos para tudo quanto é lado, porque tinha 300 pessoas no avião, todo mundo morreu, então tinha pedaços de corpos para tudo quanto é lado. Aqui não tem 3 corpos jogados ali no canto, e cadê os outros 60 e tantos prisioneiros que supostamente estavam no avião, né? Aqui ó, tem mais imagens também mostrando que não tinha nada de diferente ali. Agora, tinha munição, porque explodiu o avião completamente, né? Ele não está com um pedaço só destruído, está espalhado numa área grande, significa que ele caiu e explodiu completamente, né? Outra coisa que eles estão dizendo aqui, ó, aqui a Sofia Ukraini, ela está falando aqui 7 motivos pelos quais o avião não levava prisioneiros de guerra ucranianos aqui, ó. Primeiro, o avião IL-76 estava deixando Belgorod, indo para fora da Ucrânia, né, indo em direção a Moscou. E a gente falou isso ontem, né? Ele saiu, na verdade, ele passou pelo Irã, Arábia Saudita, e desceu ali em Belgorod, e dali estava indo para Moscou. Então ele tinha armamentos, ele deixou armamentos ali, mas ainda tinha coisa lá, e foi destruído pelos ucranianos saindo de Moscou em direção a Korotsa. Segundo, ele veio do Irã provavelmente hoje, aí tem aqui a informação lá dele vindo do Irã, né? Terceiro, a lista de prisioneiros de guerra que a Rússia disse que estava na bordo do avião, uma grande parte dele já tinha sido trocada em coisas anteriores, né? Então aqui está a lista que os russos disseram que eram os soldados que estavam no avião e que seriam trocados,
e na verdade você compara com a lista aqui de soldados que já haviam sido... Não, essa daqui é do Il-76, tá vendo? Aqui, ó, aqui é a lista do Il-76 e aqui lista de outros prisioneiros que já haviam sido trocados, e dá para ver que tem um monte de coincidências aqui, né? Então, essa lista dele, provavelmente os outros nomes que não estão aqui são mesmo prisioneiros de guerra que ainda não foram trocados, mas provavelmente isso daí é só uma lista de prisioneiros que eles pegaram lá para dar uma impressão do problema, né? Bom, cadê os 74 corpos, né? Como a gente está vendo aqui, a área do avião tem alguns corpos, então alguns corpos sobreviveram, mas isso é condizente com ser a equipe né, do avião, né? O piloto e o pessoal de apoio ali do avião, né? Quinto, de acordo com a Rússia, tinham 76 pessoas a bordo, 6 tripulantes e 65 prisioneiros de guerra. Isso significa que tinha só 3 guardas para 65 prisioneiros de guerra, né? Por mais que o pessoal tivesse com algema ou com alguma coisa assim, isso é arriscado pra caramba nessas situações. Segundo o pessoal fala aqui, quando tem essas trocas de prisioneiros, tipicamente você tem 20 guardas para cada 50 prisioneiros de guerra, né? E eles pegaram aqui o presidente da Somália, antes dessa história virar a história que é, né, que começou a espalhar, certamente a informação russa, né, a propaganda russa pegou isso e começou a espalhar. O Putin estava tendo um encontro com o presidente da Somália, e o presidente da Somália deu os pêsames ao Putin pelas pessoas mortas, ali, os soldados mortos na queda do Il-76, né? Não faria sentido ele fazer isso se fossem prisioneiros ucranianos, né? Ou seja, o que aconteceu foi que ou a Ucrânia derrubou esse avião, ou a famosa defesa antiaérea russa fez isso. Mas não haviam prisioneiros de guerra a bordo, o que eles estão mentindo justamente para tentar colocar... esse negócio, essa mentira deles provavelmente já estava preparada para o caso de um acidente desse tipo. Eles sabiam, não vamos dizer que tem prisioneiros de guerra, porque aí os ucranianos vão ficar com cara de tacho, porque mataram os próprios ucranianos, né? O que é falso, isso daí não faz sentido nenhum isso, né? Aqui, ó, o plano de voo antes de Belgorod, o destino e do Irã, né? Belgorod era apenas uma parada para reabastecimento e talvez para deixar alguma coisa que tenha pegado lá no Irã, mas é mais provável o reabastecimento no final das contas, né? Aqui foi o caminho que ele fez, né? Além disso, o pessoal está dizendo que alguma coisa foi jogada do Il-76 durante a queda. Nesse vídeo aqui não dá para ver muita coisa, né? Que foi o vídeo que eu mostrei para vocês ontem. Esse aqui foi o vídeo que a gente falou ontem, né? Que a gente mostrou, o avião caiu, explodiu, e uma grande explosão ali, que não faz sentido ser só combustível, isso, uma explosão deste tamanho, e a própria pessoa aqui, ela sentiu a onda de choque, né? Em determinado momento, justamente dessa explosão ali, né? Mas eles estão dizendo que em algum momento alguma coisa caiu aqui. Não dá para ver nesse vídeo, mas as pessoas que estavam no local lá estão dizendo que alguma coisa foi jogada ou caiu do Il-76 durante a queda, né? Isso aí é mais um questionamento, né? E aí, o que aconteceu? Que coisa estranha isso, né? Bom, parece que o pessoal já investigou quem era a tripulação do Il-76, o piloto e os auxiliares do piloto. Então já tem o nome deles aqui, já sabem quem são, mas nada indica que tenha prisioneiros de guerra. De qualquer forma, a Ucrânia exigiu uma investigação disso da Rússia, está querendo que as Nações Unidas façam essa investigação. Por quê? Porque o temor dos ucranianos é que os russos matem prisioneiros de guerra para poder dizer, aí, tá vendo, morreu na queda, né? Já fizeram isso na prisão de Olenivka, você lembra? Em que os russos explodiram uma prisão com um monte de prisioneiros de guerra ucranianos, aí depois disseram que os ucranianos atacaram lá, os russos não deixaram a ONU inspecionar o lugar, porque estava claro, dava para ver pela foto aérea que a explosão foi de dentro para fora, então não fazia sentido um míssil ucraniano ter atingido a prisão de Olenivka. O fato matou um monte de prisioneiros de guerra ucraniano naquela ocasião, foi perto do Natal de 2022, e agora eles podem fazer a mesma coisa, podem matar os prisioneiros de guerra russos e culpar os ucranianos. Tá vendo? Vocês derrubaram o avião e mataram prisioneiros ucranianos, né? Enfim, por isso a Ucrânia está querendo uma investigação completa dessa história lá na Rússia, com o pessoal da ONU investigando. Pouco provável os russos deixarem, porque eles sabem que eles têm culpa no cartório, né?
Bom, o GUR, né, que é o serviço secreto ucraniano, o G e o H em ucraniano tem um som parecido, tá? Então alguns chamam de UR, mas é o GUR, é o serviço secreto ucraniano, né? Fizeram um ataque nos dados de processamento de satélite russo. Parece que conseguiram um monte de informação, destruíram 280 servidores e o valor desse array perdido pela Rússia é estimado em 10 milhões de dólares, né? Pô, bacana a operação do pessoal lá. Se vocês estiverem ouvindo um barulho, é porque o meu vizinho começou a obra dele mais cedo hoje, não deu tempo nem de eu terminar de gravar o meu vídeo da Ucrânia. Enfim, aqui tem uma imagem, não tem nada no seu celular, é barulho aqui no meu prédio, né? Enfim, aqui tem uma imagem do drone ucraniano que eles estão treinando para ser um drone autônomo. Um drone que não precisa de comunicação, né? Vocês sabem, a principal fragilidade de um drone é que você tem que ter alguém controlando ele à distância, né? E daí o pessoal faz embaralhamento das ondas eletromagnéticas e daí o drone ou perde o controle, ou acaba não servindo para nada, ou acaba posando. A ideia aqui é você ter um drone com capacidade de processamento que identifique alvos. Isso daqui é a imagem dos alvos, ele identificando os alvos aqui. E aí esse drone pode agir sozinho, não precisa de comunicação com soldados ucranianos. E daí ele se torna muito mais perigoso, né? Ele identifica o alvo e faz o ataque. Estamos chegando perto do pesadelo do Terminator, né? Que o drone sozinho identifica as pessoas e mata elas conforme a programação dele, né? Bom, uma informação para quem está questionando a questão dos F-16. Não chegaram ainda. Segundo a informação que a gente tem aqui do exército ucraniano, ainda não chegaram os F-16. Eles estão aguardando preparação, treinamento, não sei o que lá. Devem chegar em breve, mas ainda não está certo, ainda não estão no território ucraniano. Havia esse questionamento, poderiam já estar. Falaram que ia entregar no ano passado, mas ainda não estão. Bom, algumas excelentes notícias no campo da Europa, né? Vocês sabem, a Turquia aprovou a entrada da Suécia na OTAN. A Hungria falou que não vai se opor, e inclusive o Viktor Orbán já mandou uma mensagem para o parlamento húngaro para aprovarem a entrada da Suécia na OTAN. Excelente notícia, né? E também está dizendo que vai remover o veto no envio de 50 milhões ou bilhões de euros para a Ucrânia. A comunidade europeia recebeu um sinal positivo nesse ponto, justamente porque a comunidade europeia botou o Orbán na parede, né? Colocou ele lá dizendo, olha só, se você não fizer isso, a gente vai tirar o seu poder de voto, e nesse caso é daqui para frente. Até ter uma outra votação para restituir o poder de voto para a Hungria perderia o seu poder de voto na comunidade europeia. Aí o cara cedeu, não teve jeito, né? Rousseff segurou o quanto pôde. E por falar em Rousseff, uma outra Rousseff, que é o Fico, que é o que ganhou a eleição lá na Eslováquia, ele assegurou que não vai bloquear os 50 bilhões de ajuda da Ucrânia para a comunidade europeia e também não vai impedir a compra de armas de fornecedores eslovacos pela Ucrânia. Então é o melhor que se pode esperar. O cara é Rousseff, o cara torce para a Rússia, o cara não vai ajudar a Ucrânia, mas pelo menos não vai atrapalhar tanto assim, não deixa de ser uma boa notícia. E a gente tem a informação aqui que a Ucrânia vai em breve receber notícias muito boas sobre a formação do Tribunal Internacional contra os Crimes de Guerra da Federação Russa, né? Ou seja, muito em breve a gente vai ter aí um tribunal internacional só para os russos, para julgar os russos nessa guerra. Excelente que tem mais agilidade nisso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.